Olá a todos os amigos cafezeiros, amigos da Fado TV e das conversas de café. Aqui estamos nós para mais uma conversa e continua a ser aqui na Casa do Alentejo. Hoje vou falar com a doutora Rosa Honrado, que depois casou e ficou doutora Rosa Honrado Calado. Ora, toma e vai decorar. Para esta conversa, convidei o meu querido amigo Jaime Ferreira de Carvalho, que é um amigo aqui da Casa do Alentejo, e para conversarmos sobre este livro, Gentes que Marcam a Vida da Gente. E já agora deixa-me só apresentar a última edição da revista Casa do Alentejo, com a apresentação do livro escrito pela doutora Rosa Calado. Muito bem. Doutora, é um gosto poder desfrutar da sua companhia. Obrigada. Aqui na nossa conversa de café. É uma honra, um privilégio. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Diga tudo o que tem a dizer. Ali com a ajuda do meu amigo Jaime Ferreira de Já Ser. agora é melhor porque eu de calado não tenho muito. Felizmente tenho um rato. É bom porque as senhoras nunca sabem calar. Antes, pelo contrário. Claro. Não, mas casou e olha, calou-se. Mas não. Queriam que eu me calasse. Queriam. Sabes que a mulher nunca se cala, felizmente, e as mulheres do Felizmente. Alentejo, como o caso da doutora É Alentejo, Rosa Ferreira Claro. do Alentejo, é da onde? Então, Ferreira do Alentejo. da Ferreira do Alentejo, exatamente. 25 km da cidade de Beja. e sabes Muito que este prazer, eu sou de Lisboa, mas sou descendente de alentejanos de Vila Verde de Ficalho. Ah, muito bem, muito bem. Então também é do distrito de Beja. Eu não sou, mas, Mas pronto. lá os seus, o meu os seus avô materno ascendentes. era, sim senhor. Eu sou daqui perto de Moraria. Pois Casa do é. Alentejo fica perto da Moraria. É És verdade. da Moraria, pois é, és da Moraria. Engraçado. Exatamente. Eu logo vi que era... Eduardo Moro. Içar Moro, enfim. Ora, então... Olha, então posso Faz lá o ponto da situação aqui, da situação, não, o ponto de honra da aqui nossa convidada. Da nossa da convidada. tua convidada. Eu também sou convidado e agradeço exatamente o... Não, mas eu é que agradeço porque tens um conhecimento mais firme, mais seguro para podermos conversar com esta linda senhora. Obrigada. É linda por dentro e por fora. E já agora, como ia dizer a quem nos está a ver neste momento, que eu tive a oportunidade de dizer isto à doutora Rosa Calado, que o livro Gentes que Marcam a Vida da Gente é uma breve história do nosso país, embora seja na primeira pessoa, mas é uma primeira pessoa que se estende a várias primeiras pessoas. Porque este livro fala do momento crítico do nosso país. Estamos a falar do Estado Novo, estamos a falar da ditadura, estamos a falar de uma polícia política cruel e das pessoas que infelizmente sofriam e de que maneira. Muito mais no Alentejo do que noutros pontos do nosso país, porque todos nós sabemos que as gentes do Alentejo eram gentes que tinham outro estilo de preparação e de mentalidade e de conhecimento da realidade na altura de Portugal, coisa que infelizmente os outros portugueses não tinham, mas isto tem a ver exatamente com a história, isto tem a ver com a grande planície alentejana, não é? E portanto as pessoas sabiam exatamente quem é que lhes batia à porta às vezes, como o caso da doutora Rosa Calado, em que apareceu um rapaz simpático, eles eram todos simpáticos, andavam todos de boné, ou melhor, de chapéu, andavam todos de gabardina, andavam todos de gravata preta e de fato. E, portanto, o que é que eles faziam? Aproximavam-se exatamente das crianças para sacar as informações que eles pretendiam. Onde é que estava aquele militante do Partido Comunista? Onde é que estava aquela pessoa que, não sendo militante do Partido Comunista, dizia mal do governo? E, portanto, era uma forma de eles levarem água ao seu moinho, digamos assim. E tudo isto é tratado neste magnífico livro, escrito pela doutora Rosa Calado. É um Portugal que vale a pena as novas gerações conhecerem,
E a partir daqui, o Portugal que esta geração do século XXI quer fazer, quer criar. Sim. Porque só lendo a história é que as novas gerações poderão continuar a história de uma forma diferente, evitando os populismos que existem, evitando os tais que dizem que são todos a favor da democracia, mas se calhar, tirando a capa, de democratas pouco ou nada têm, e portanto este livro e já disse isto à doutora e continuo a dizer, agora digo-me, aqui estando aqui ao nosso lado, que é uma pequena história de Portugal, mas é a história de Portugal. E agora melhor do que eu, a doutora Rosa Cláudio, para falar contigo. Doutora, uma introdução desta, não sei se ainda tem mais alguma coisa a dizer, mas deve ter, não é? Pois, eu agradeço imenso a atenção dos dois em terem trazido para o debate das conversas de café o meu livro. Foi uma edição, digamos, eu já tinha escrito algumas coisas, mas não, digamos, uma narrativa na primeira pessoa, como disse o Jaime muito bem, sobre história da minha vida. Enfim, eu acho que ele tem razão quando diz que, ou pelo menos compreendo a expressão, quando disse que era um bocadinho da história de Portugal. Na verdade, nós, olhando para o que nos cerca hoje, o que vivemos hoje, nós que já temos algumas décadas de vida, lembramos-nos de muitas coisas que aqueles que vivem hoje e que pensam que são grandes democratas e que não são nada democratas, e isso é que me aflige, não... Enfim, mesmo a história de Portugal, eu também fui professora durante muitos anos, até à Reforma, e fui professora de História. E, portanto, hoje fico um bocadinho infeliz quando vejo os programas de História, os programas oficiais de História. E realmente eu acho que a disciplina de História deveria ser uma disciplina principalmente da história de Portugal, já que enchemos a boca na União Europeia, que somos o país mais antigo da Europa. Então, porquê é que não havemos de dar aos nossos jovens mais história, para eles perceberem? Eu já não estou a dizer que vamos só falar dos romanos ou dos muçulmanos, ou das lutas entre os romanos e os muçulmanos, não, mas pelo menos desde a história contemporânea, digamos, eu acho que deveria haver mais atenção, desde o 1820, por exemplo. Porquê? Porque é que não começam aí a falar da história de Portugal? Porque, na verdade, isso é muito importante para a juventude, saber o que é que aconteceu antes do 25 de Abril. E eu custa muito as pessoas dizerem, estão sempre com o 25 de Abril, estão sempre com essas coisas. É que já se ouve dizer coisas destas, o que arrepia a minha geração, nomeadamente a mim, porque, felizmente, e eu devo dizer isto, eu fui filha neta de antifascistas. E, portanto, sei muito bem o percurso que tivemos. E nesse livro eu não só falo de mim e da minha família como antifascistas, presos, pessoas que foram postas, pronto, de lado. Felizmente os meus pais tinham uma pensão e, enfim, a pensão, como eu lhe chamo, e gosto muito da maneira como lhe chamei, porque é o que eu sinto, era uma pensão de porta sempre aberta, por onde entrava toda a gente. E entravam pitos, como disse o Jaime, o tal senhor. Eu era pequena e recordo-me perfeitamente de ser abordada várias vezes por aqueles senhores que o meu pai, felizmente, um homem antifascista e conhecedor do que era o regime, os conhecia à distância, como ele dizia, eu conheço-os à distância, era impecável porque era um homem que recebia bem toda a gente e recebia bem os pitos, ele até sabia com quem estava a falar, mas eu recordo-me deles se dirigirem a mim, por exemplo, uma vez oferecerem-me uma boneca. Se eu dissesse onde estava o meu tio, que era o irmão do meu pai, que era o João Honrado, que estava clandestino há 7 anos. Foi deputado, não é? E que foi deputado na primeira legislatura pelo Partido Comunista, sim. E o meu pai,
lembro-me do meu pai dizer: tu não tens que receber bonecas desses senhores. E pronto, e depois foi-me explicando, porque eu era muito pequena, é evidente, ele ia-me explicando em doses pequenas. Foi ótimo pedagogo para mim, porque eu nunca senti que era, digamos, de uma família que as outras pessoas podiam ter medo. Era precisamente o contrário. Lá está o que o Jaime disse, o Alentejo era assim. Eles sabiam muito bem porque é que a minha família lutava. Nós não éramos trabalhadores rurais, não éramos propriamente dentro daqueles pobres, porque no Alentejo é muito difícil dizer, naqueles anos 60, havia pobres de várias categorias, de várias classes. Havia os pobres, havia os pobres um bocadinho menos pobres, havia os pobres um bocadinho menos pobres. É verdade, isto era verdade. Digamos que a minha família se poderia situar neste contexto social para aí na pequena burguesia, vá. Os meus pais tinham uma pensão aberta, onde entravam todos. Felizmente a minha mãe era ótima cozinheira, a comida alentejana sempre foi muito apreciada. E pronto, e eu vivi numa situação que nesse livro vou buscar não só o que se acontecia na pensão de porta sempre aberta, mas também o que eu comecei a ver à volta e que o meu grande interlocutor era o meu pai. Por exemplo, quando subiam as escadas, nós tínhamos umas escadas que faziam uma curva até chegar ao fundo e todas as noites vinham pessoas pedir esmola e vinham encapotadas. E eu recordo, nunca mais me esqueço, de um grupo de homens mesmo novos, que vieram todos encapotados, que eu descrevo no livro, e que ficaram a meio das escadas, não subiram até cá acima, e o meu pai e a minha mãe levaram tudo o que tinham. Eu queria saber quem eram, porque era pequenina, queria saber, via os senhores encapotados, queria saber quem eram, e nunca mais me esqueci e aprendi perfeitamente. Nunca se pergunta a quem tem fome quem é. Nós damos, mas não perguntamos quem são, porque se eles vêm com muita dor, muita mágoa, porque não podem fazer outra coisa. Era a chamada pobreza encapotada. Encapotada. E eu nunca me esqueci disso, nós dávamos os restos, até porque tínhamos uma pensão e às vezes sobrava comida, e nunca perguntávamos quem era, nunca nada disso, porque se eles vinham, é porque vinham envergonhados pedir. E é porque precisavam. E isso, por exemplo, eu conto aí, outras coisas que aconteciam à volta da pensão. Pronto, são factos sociais que as pessoas devem analisar, penso eu, os mais novos tomarem conhecimento, porque a vida era difícil, não era só também para os antifascistas, era para o povo alentejano, aquele que não tinha terras, que tinha que trabalhar, e em que na minha terra havia um clube dos ricos, onde só entravam aquelas pessoas que tinham determinado número de terras, de latifúndio, e portanto os outros não entravam mesmo. Aliás, era conhecido, e acho que tinha placas, onde o Américo Tomás, quando ia às caçadas, ia lá confraternizar. Quer dizer, e depois temos a Quinta de São Vicente, em que eu falo também, que era a grande propriedade feudal do Dom Diogo Passanha, que era um dos maiores latifundiários do Baixo Alentejo, e que o meu avô teve a coragem de se confrontar com ele. Já o meu avô, que era um republicano terrível, e pronto, e era, aquilo metia-me, quer dizer, era muito aprazível ir para fazer um passeio à Quinta de São Vicente, que estava distante da vila, do centro da vila, para aí 1 quilómetro ou 1,5 quilómetros, porque aquilo tinha palmeiras, tinha um lago lindíssimo, com pavões, tinha... Agora, olhando bem para aquilo, e o meu pai começou-me a chamar a atenção, aquilo era um palácio e rodeado, ou pelo menos numa grande extensão, de casinhas brancas
com porta, nem janelas tinham, onde moravam as pessoas que trabalhavam para o senhor Diogo Passanha. Mais, eles tinham um lagar, eles tinham uma adega, eles podiam lá trabalhar o trigo, as terras que vinham das terras, eles faziam o azeite, eles faziam o vinho, eles até tinham uma secretaria, uma parte administrativa e um cárcere. Esse eu nunca mais me esqueço, porque as pessoas não falavam, mas o meu pai um dia disse-me, sabes que eles têm um cárcere. Oh pai, mas o que é isso? Isso é para quê? Porque aqueles trabalhadores que se portam mal levam castigo e são presos. Mas não pode ser, esses não podem ir presos, têm que ir para a cadeia. Não, é que o senhor aqui manda mais do que o presidente da Câmara. Quer dizer, eu fui aprendendo estas coisas aos poucos. Crescendo com isso. Cresci com isso, felizmente. Tive a sorte, eu direi mesmo, tive a sorte de crescer sabendo logo tudo isso. Francisco, permite Faz só favor, esta questão. com certeza. Porque diga-me só uma coisa, puxar... o seu marido é ciumento? Não, acho que não. Não, é que tem uns olhos tão lindos. Muito obrigada. Também é de Ferreira, o meu marido. Também é de Ferreira? Também é de Ferreira, imagino. Senhor Calado, um grande abraço para si. Esteve na guerra em África, na Guiné. Na Guiné, é verdade. E foi só uma à parte. Faz favor, agora, depois podes continuar, mas agora seria interessante saber, uma jovem, continua a ser jovem, mas que sai de Ferreira do Alentejo, vem para Lisboa, e o objetivo, face a estas coisas que acabou agora mesmo de dizer, é direito. Eu quero ir para direito. Mas alguém que dava aulas na Faculdade de Direito teve um comportamento de tal maneira que Rosa Calado disse, não, eu quero ir para a História, quero ir para Letras. Quer falar desse alguém? É engraçado, porque eu vim para Direito, porque começa por aí, porque antigamente nós não tínhamos propriamente uma... não fazíamos testes pedagógicos, como agora se faz, não havia essas coisas. E quando eu me confrontei com as alíneas que iria seguir no 6º e no 7º ano, digamos, corresponde 2 ao 10º e ao 11º, ou ao 11º, ao 12º, não há bem uma correspondência, porque o 12º é um ano de transição. É engraçado que eu gostei muito da linha de Direito, tinha as disciplinas que eu mais gostava. E depois cheguei a casa e disse ao meu pai ficou muito contente. E eu não percebia muito bem porque é que ele gostava que eu fosse para Direito. E um dia ele disse-me, não, porque se tu tirares Direito, tu depois vais para o plenário defender os presos políticos. E quer dizer, era um sonho, foi logo o primeiro sonho que ele teve. Sim. Só que eu realmente detestei a Faculdade de Direito. E das primeiras coisas que eu detestei, que eu contei no livro, é que eu vinha de Beja. Vinha? De Beja, do Liceu de Beja. E do Liceu de Beja tínhamos que fazer o exame de aptidão. Toda a gente tinha que fazer exames de aptidão para entrar na faculdade. Eu, por acaso, dispensei no exame de aptidão. E, portanto, era a única pessoa de Direito que vinha do distrito de Beja, porque depois só entraram mais 3, mas tiveram que fazer o exame de aptidão e isso ainda demorava até dezembro. E então eu entrei em novembro e naquele anfiteatro enorme, que era o primeiro ano de Direito, um dos professores que eu tive logo, quase assim, primeiros, foi o professor Marcelo Caetano, com os seus 2 assistentes, que era o Galvão Teles, e um outro que nós chamávamos-lhe o Robin, mas não me recordo agora o nome do senhor, mas o Galvão Teles era, digamos, o primeiro assistente, o outro era o segundo. E depois aquilo era um ritual horrível, era tudo em anfiteatro, não é? Nós, por ordem alfabética, à frente as meninas e atrás os rapazes. Como eu era rosa, é evidente que ficava na última fila de raparigas. E então ele propôs-nos logo várias cenas, como por exemplo rapazes não poderem vir de gola alta, já se usava a gola alta nos rapazes, tinham que vir sempre de gravata e de casaco. Isso é intransigente. E depois começou a dizer que apresentavam-nos, cada um dizia, levantava-se, dizia o seu nome, dizia a média
dizia de onde vinha. Pronto, e as pessoas começaram-se a levantar, nomeadamente as primeiras raparigas, não é? E eu recordo-me que havia umas que ele dizia cumprimentos lá em casa, cumprimentos à família, e não precisavam dizer nome nenhum, nem precisavam de fazer apresentação. Claro que quando eu cheguei, lá disse o nome, lá disse que vinha de Beja, era a única. Ele não ligou nenhuma, claro, não tinha que ligar, não era pessoa conhecida. E depois no rapaz a mesma coisa. Portanto, eu comecei a perceber que ali havia uma distinção nítida entre as pessoas do poder e os filhos do poder e os filhos que não eram do poder. Quer dizer, aquilo a mim começou-me logo a incomodar. E depois, quer dizer, as disciplinas também não me diziam nada aqui para nós. Não me diziam muito. E pronto, e eu sabia que não iria tirar direito, que não gostava. Depois, como tinha amigas que vinham do liceu comigo, que estavam em letras, e eu comecei a ir para letras e gostava muito mais do ambiente, era muito mais solto, digamos, do que a faculdade de Direito. Depois vinha aquele homem que todas nós já sabíamos tirar, porque eu não era voluntária. Portanto, havia os voluntários e os não voluntários. Eu não era voluntária, tinha que ter faltas, tinha faltas. E então vinha um senhor no meio da aula tirar os números, porque nós tínhamos o número na cadeira. Quando a cadeira ficava vazia, ele tomava nota para ver quem é que tinha faltado. E toda a gente sabia que era David. Toda a gente. Foi das primeiras coisas que me disseram. Quer dizer, isto era horrível, era um ambiente... Aliás, logo a seguir ao 25 de Abril, foi das primeiras pessoas que prenderam. E portanto, quer dizer, a Faculdade de Direito era uma faculdade altamente elitista, é isto que eu quero dizer. É evidente que havia lá pessoas que começaram a entrar mesmo nas assim, lutas estudantis também. Mesmo assim, quanto tempo é que lá esteve aí? Eu tive só um ano, depois o um outro ano fiquei em Ferreira para fazer uma transiçãozinha. Felizmente não precisei de fazer outra vez a aptidão para ir para a História, depois vim logo para a História. Sim, senhor. Muito bem. Então, este livro, Gentes que Marcam a Vida da Gente... É isso mesmo. É isto mesmo. É isso. Retrata a sua experiência como jovem, como estudante, como, de certa maneira, iniciante de ativista. Sim, fui ativista. As minhas primeiras tarefas de ativista, digamos assim, foram, felizmente e com muito orgulho, nas eleições de 1969, em que o senhor professor Marcelo Caetano, já, portanto, presidente do Conselho, fez questão de fazer aquelas eleições de 69, que era uma farsa, é evidente, e em que a minha terra, Ferreira do Alentejo, não sei se sabem, e o Barreiro, e acho que Fronteira, não tenho a certeza, foram as únicas em que a CDE ganhou. E não foi por acaso em Ferreira, porque um médico que nós tínhamos em Ferreira, que era o Dr. Aníbal Costa, era um homem que pegava nas pessoas, nos pobres, e trazia a Lisboa para fazerem os exames de diagnóstico, ele e a esposa. E, portanto, o povo de Ferreira estava-lhes completamente agradecido. Por trás havia uma organização, e essa organização tinha à cabeça o meu pai e a minha pensão de porta sempre aberta. Foi a sede da campanha do Baixo Alentejo. Muito bem. E eu, nessa altura, já tinha alguma rodagem de direito, não é? Participei ativamente na campanha, foi a minha primeira. E agora vamos falar na sua qualidade de diretora executiva da revista Alentejo. Sim, também me calhou essa. Mas, pelos vistos, é uma área que domina e que gosta. Muito. Eu, aliás, devo dizer já agora, afinal, Jaime não falou muito. O Jaime não falou muito, quem falou muito fui eu. Não, mas a doutora é que tem que falar mesmo. Eu devo dizer... O Jaime veio aqui só para beber o café. Está bem. Só. É meu convidado. E como?
Muito amigo obrigada. da doutora e melhor conhecedor deste livro e do seu trabalho. Por E isso da Casa mesmo, do Alentejo. E da Casa do Casa do Alentejo. Alentejo. Por isso mesmo é que eu disse, Jaime, ajuda-me lá, filho, vem lá. Ele disse, está bem, pronto, eu pago-te o cafezinho e tal. E depois o Rui Piloto até disse, está bem, pronto, então a gente, já que o Jaime insiste, vamos lá e almoçamos lá e tal. E depois agora no fim disse-me assim, Bola estava a ver que não, mas afinal foi... mas afinal foi mesmo. Ele é assim, mas é boa pessoa. Ele diz que corta, mas não corta nada. Fale-me lá como diretora aqui da Pois, revista, eu por devo favor. dizer já agora, Para já deixe-me vou-lhe começar dizer pela parabéns, história. porque da qualidade do papel à qualidade da A fotografia é muito boa. muito bom, muito bom. E devo Já estive a dizer- desfolhar e não tem por onde errar, não tem. Mas já Como agora diz o teve... brasileiro, se melhorar, como é? Se melhorar, melhora. Estraga. Se melhorar, estraga, exatamente. Mas olha que eu acho muita piada. Essa revista para já começo por dizer que ela não tem o brilho das outras, tem o brilho no papel, na fotografia e isso tudo. Não tem tantos artigos como nós gostaríamos, porque foi uma revista feita em confinamento e teve quase para não sair. Não tivemos patrocinadores. E a casa, com tantas dificuldades, foi muito difícil essa revista ter saído. Mas pronto, fizemos o sacrifício e conseguimos que ela saísse no final, em dezembro. Pronto, para fechar o ano e pensar que este ano vamos, em vez de duas revistas, porque ela é semestral. Eu gosto muito da Casa do Alentejo, vim para aqui precisamente antes de me aposentar, porque ainda dava aulas e devo dizer que senti mesmo uma chamada do Alentejo aqui, na Casa do Alentejo. E pronto, e depois convidaram-me para fazer parte da direção e eu tenho aqui ficado todos os triénios, que é quando há eleições, digo que me vou embora, mas depois acabo sempre por ficar. Mas devo dizer que agora, em 2023, quando a casa fizer 100 anos, estou no final do outro mandato e aí sim quero que venham para cá outras pessoas, dar oportunidade que vivenciem a Casa do Alentejo. E fica aqui um apelo, porque é muito importante que venham outras pessoas e que vivenciem aquilo que eu tenho vivenciado e acho que qualquer alentejano se sente feliz por isso. 10 de junho, dia de Portugal, mas dia de aniversário da Casa do Alentejo. É verdade. 10 de junho, Sim, mas sim. foi coincidência ou... Foi, penso, eu sei muito bem da história da Casa do Alentejo, como deve calcular. Claro. E parece que os alentejanos começaram em 1923, no Bairro Alto, na farmácia Barreto, e do Jacinto Fernandes Palma, que era alfaiate, todos maçons, e ali começou o núcleo do Grêmio Alentejano, chamava-se Grêmio Alentejano. E depois é muito engraçado porque eles devem ter escolhido o 10 de junho como bons maçons, que é o dia de Portugal, e puseram mesmo como dia da inauguração 10 de junho de 1923. Depois de 9 anos de coitadinhos andarem por ali, em casinhas pequenas, sempre com muitas dificuldades, conseguem vir para o Majestic Club, que estava fechado, que já estava encerrado, e conseguem vir para esta esplendorosa sede, que lhes deu a vida toda a eles e a nós, porque, pensando bem, a associação regionalista que mais vivencia, que mais cultura, que mais tudo tem, é a Casa do Alentejo, mas também nós reconhecemos que é graças à sede que temos. Também não tiramos isso de fora. Claro. Agora, que é uma ajuda enorme. É uma ajuda enorme. E depois a situação, e depois a situação desta rua, que é uma rua que foi desde o século XVI uma das principais ruas. De maneira que
A Rua das Portas de Santo Antão também tem muito a ver com a nossa sede, porque estamos em plena Baixa Pombalina, não é? E passava aqui o elétrico. E passava aqui o elétrico de São Sebastião da Pedreira, que ia precisamente daqui até São Sebastião da Pedreira, com paragem junto do Coliseu, sempre que havia espetáculos. É verdade. 1889, só ver. Sim, foi mais ou menos para Que foi os elétricos. É verdade, e que apareceu o nosso Coliseu. O primeiro foi o Ateneu, depois foi o Coliseu, e depois, só no princípio do século XX, é que apareceu o Majestic Club, que foi o Palácio Alverca, todo transformado entre 1917 e 19, foi todo transformado para esta beleza linda, cosmopolita, enfim. E sabia muito, olha, isso era um programa inteiro. E se não fosse a pandemia, eu lembro-me quando a Casa do Alentejo fez 95 anos, estivemos exatamente aqui no dia 10 de junho, com o meu programa na RDP Internacional, o Clube da Amizade, não é meu, é da rádio. Turistas e mais turistas, isto era um fervilhar de turismo incrível. Infelizmente, com a pandemia, está tudo parado, diferente. Mas é engraçado, porque eu tenho muita esperança que este malvado Covid desapareça, porque em novembro, não imaginam, as pessoas estavam ansiosas por vir à Casa do Alentejo, por fazer festas, por fazer jantares, por lançar livros, por tudo, e isto estava aqui sempre cheio. Olha que em novembro isto era muito parecido àquilo que viu, o que muito nos animou. Depois, outra vez queda. Enfim. Olha, vamos esperar uma coisa, que a partir do dia 5 de março deste ano, até 10 de junho de 2023, sim, que é o programa extensivo do centenário da Casa do Alentejo, possamos mandar embora este Covid, esta pandemia, para que possamos vir aqui à Casa do Alentejo, nós e muitos mais, através certamente da FATV e Cultura, ao ver esta conversa que estamos a ter com a doutora Rosa Calado, certamente ficarão entusiasmados e interessados principalmente em visitar esta magnífica Casa do Alentejo. É interessante porque enquanto a doutora ia falando na sua experiência de juventude, de infantil e juventude, faz-me lembrar em muitas coisas a Luísa Basto. A Luísa Basto também que depois teve que ser exilada, mas que também o pai como tipógrafo e é verdade, o pai dela. Exatamente, também sofreu essas perseguições da altura. Doutora, o que é que tem mais para nos dizer e para contar ao nosso vasto auditório? E agora também ao auditório do Jaime Ferreira de Carvalho. Gosto muito. É isso, tem uma audiência, Ainda bem, merece. Resma da audiência, é verdade. Merece. Não, nós temos para dizer... E depois é muito vaidoso. Telefonou-me depois da nossa conversa, telefonou-me e disse assim: desculpa lá, ser um gajo feio e tal, que era para eu dizer: já não é nada, estavas bonito. Estou a gostar. São coisas de 40 e tal anos de amizade. De amizade e de trabalho. Eu já conheço e de trabalho, não é? E de trabalho. Isso é muito bom e olha, ainda bem. E oxalá que continuem por mais tempo com saúde. Isso é que eu vos desejo. E diga lá ao seu calado, seu digníssimo esposo, que eu estava só a brincar, mas que tem uns olhos bonitos, tem. Pronto, muito obrigada. Também ele não foi o autor dos olhos. Não é? Pois, isso aí foi o meu pai e a minha mãe, coitadinhos. Mas também deve ter sido os olhos, ou pelo menos também os olhos que o encantou. Doutora, agora tirando... enfim, aguardar por melhores momentos Oxalá. e melhores alturas para todos nós. É verdade. O que é que pretende aqui dinamizar aqui na área da cultura da Casa do Alentejo?
Olha, para já, como disse o Jaime muito bem, no dia 5 de março vamos começar as comemorações do centenário com o Dia da Mulher. Eu sei que é dia 8, mas nós comemoramos sempre a um sábado. E então, este ano, como o dia 8 ficava entre 5 e 12, nós escolhemos o dia 5 para começar com o Dia Internacional da Mulher. Normalmente sou eu que contribuo, digamos, para o Dia da Mulher. E este ano ainda estou mais ou menos já com algumas ideias, principalmente, provavelmente, iremos falar de memórias de mulheres alentejanas, mas não só, de mulheres que tiveram aqui, nesta casa, tiveram... A Casa do Alentejo foi palco para algumas vidas de algumas mulheres. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Maria Lamas, muito concretamente. Maria Lamas, sim. A Maria Lamas, como sabem, teve que sair do país, foi perseguida. Muito bem. E quando chegou a Portugal, ela foi homenageada no Salão Vítor Santos. Foi homenageada por um grupo de antifascistas aqui na Casa do Alentejo, ali no nosso grande salão. Enfim, a Amália atuou aqui muitas vezes. Eu gostava de fazer um pequeno apanhado de várias memórias e, naturalmente, de memórias alentejanas. Por exemplo, a Luísa Bastos, que há bocadinho falou. Falei pela mas semelhança... por acaso achei piada, porque é uma das pessoas que nós vamos convidar para ser a grande entrevistada da revista Alentejo. E com todo o merecimento. Vai dar uma excelente conversa. Porque nós temos uma rúbrica que é a grande entrevista e temos convidado sempre alentejanos, enfim, a última mulher foi a Eunice Munhoz. O último entrevistado foi o Paulo Ribeiro de Beja, mas também já entrevistámos o La Féria, até porque o bisavô do La Féria, já agora, teve aqui um papel importantíssimo. Ele era médico e deu consultas gratuitas até aos 80 anos, ali naquela sala, que fica aqui, cuja janela está aqui na minha frente, e tinha ali um consultório. E atendia todos os alentejanos pobres que aqui viviam, até aos 80 anos. Saiu daqui e depois morreu, pouco tempo depois. Doutora, só uma coisa, permita-me só dizer isto. Eu sinceramente gostava que um dia as mulheres deste país, mas acima de tudo os homens deste país, não esquecessem de uma grande mulher do povo, a Catarina Eufémia. Eufémia, sim, claro. Essa vai ser recordada. Uma grande mulher deste país, deste povo, que foi martirizado, torturado, escravizado, um povo esfomeado, mas ela foi uma grande mulher. Catarina Eufémia, nunca devemos esquecer desta mulher. Não vai ser nunca esquecida. Nunca, porque faz parte da história de Portugal. Não é só da história do Alentejo, nem das mulheres do Alentejo, nem do povo do Alentejo. Faz parte da história de Portugal. É verdade. E nós, uma das memórias, naturalmente, serão muitas mulheres de reforma agrária, ligadas à reforma agrária, e naturalmente a Catarina Eufémia, claro, vai ser aqui recordada. E depois é muito interessante, porque aqui no pátio, ao longo dos anos, as direções, cada direção tentava fazer o melhor, e ainda bem. E por isso é que há aqui muitas coisas diferentes. Nós temos ali as lápides de alentejanos importantes. Só há duas mulheres ali. É a Floresbella Espanca e a Adelaide Cabete. Por acaso a Adelaide Cabete foi uma mulher fantástica do tempo da República, porque ela era médica, estudou, ela começou por servir, era criada e estudou, e depois foi médica e ajudava as mulheres. Era uma feroz feminista da República, mas no bom sentido, uma lutadora. E quando eu digo feroz, quer dizer lutadora. A Floresbella Espanca foi uma poetisa, que todos nós sabemos do papel. O resto são tudo homens, é engraçado. Ali naquelas placas. E eu acho que, por exemplo, a Catarina Eufémia já deveria estar ali. Mas pronto. Até pode ser que esteja até ao centenário. Seria bom.
Termina, Jaime, como convidado daqui das conversas de café de hoje. Então é assim, quero agradecer. Remata, faz remate. o remate final. E faço o gol ou não? Ou a bola vai ao lado? Não, a bola vai ao lado. Vai ao lado. Pelo Pronto. sim, pelo não sei qual é o golo que tu estás a pensar. Pelo sim, pelo não vai ao lado. Então é assim, para já quero agradecer o teu convite do Rui Piloto e toda a equipa da FAO TV Cultura e agradecer também à doutora Rosa Calado o nos ter recebido aqui na Casa do Alentejo, a sua disposição e disponibilidade para falar do seu livro, mas também para falar do Alentejo e da Casa do Alentejo. Vale a pena, se não conhecem a Casa do Alentejo, venham às portas de Santo Antão, porque é uma casa interessante, bonita e onde há cultura. Aqui o ar chama-se cultura, na palavra mais lata do tempo. Exatamente, respira-se cultura. Respira-se cultura. Exatamente, e come-se bem. Muito bem. Não E é? bebe-se bem. Não é? Vinho alentejano é uma maravilha. Uma maravilha. Olha, hoje foi umas migazinhas de espargos que era um espetáculo. Ai, adoro essas miguinhas. Epá, era um espetáculo. E a sericaia? Tão bom. Com aquela amachazinha de elvas. Exato. Maravilha, exatamente. Jaime, obrigado pela tua colaboração. Obrigado, eu. Doutora, muito gosto, muito obrigado. Até sempre, que conte sempre connosco. Então, já agora, deixem-me agradecer à equipa. Faz favor. Dois Muito obrigado. que estiveram comigo, mas também aos nossos homens das máquinas. E pronto, e o terem feito o programa aqui na Casa do Alentejo. Nós estamos sempre disponíveis. Queremos passar a nossa imagem e depois imaginem, há pessoas que nunca entraram na Casa do Alentejo e moram em Lisboa, que eu acho que deveriam ter uma falta a vermelho, como se fazia no meu tempo. Eu já não fui professora dessas. Uma falta a vermelho, porque é impossível vir à Baixa e não vir à Casa do Alentejo. Fica o convite para todos. Nós costumamos dizer que a casa é dos alentejanos, mas muito dos amigos dos alentejanos também. Somos uma porta aberta. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Meus caros amigos e amigas, até à próxima conversa de café aqui na sua Fado TV. Um abraço.